iniciando. Bom, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a administração do capital de giro. Então, vamos lá. Sobre a administração do capital de giro, vocês não precisam se assustar, embora seja um conteúdo novo, ele é de fácil assimilação. Então, vamos lá. Quais são as informações que eu consigo extrair dos indicadores de administração de capital de giro? Eu consigo extrair as seguintes informações. Então, vamos lá. Qual é a situação financeira da empresa? E se esta situação financeira está equilibrada? Ou seja, eu tenho as minhas dívidas, então, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar o quê? O montante do meu ativo circulante, o que eu tenho lá no ativo circulante, ou seja, a minha aplicação de recursos, se eu consigo o quê? Se eu consigo quitar as minhas dívidas, sem o quê? Com o menor impacto possível na rentabilidade. Então, na análise da administração do capital de giro, nós trabalhamos com um demonstrativo em específico. Através desse demonstrativo, nós conseguimos coletar 3 informações sobre a administração do capital de giro. O primeiro é o capital circulante líquido, depois a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. Então, na administração de capital de giro, nós vamos ter que, desse demonstrativo, extrair essas 3 informações. Qual é o montante do capital circulante líquido? Qual a minha necessidade de capital de giro e qual o meu saldo de tesouraria? Bom, e como nós fazemos isso? Então, eu construí um passo a passo de como realizar a análise da administração do capital de giro. Primeiro passo, identificar no balanço patrimonial. Então, no balanço patrimonial, nós temos o quê? Nós temos as contas do ativo, nós temos a conta do passivo, que é o passivo circulante e o não circulante, que é chamado de capital de terceiros. E nós temos também o quê? Nós temos o PL, que é o patrimônio líquido, que é formado pelo capital próprio. Então, nós vamos pegar lá o primeiro demonstrativo, que é o balanço patrimonial, e vamos identificar as contas que compõem os subgrupos ativo circulante e as contas do passivo circulante. Então, nós vamos trabalhar com esses 2 subgrupos. Quais contas compõem o ativo circulante e quais contas compõem o passivo circulante? Feito isso, aí nós vamos fazer o quê? O segundo passo, nós vamos reclassificar essas contas contábeis desses 2 subgrupos em contas operacionais e financeiras, certo? Então, vamos lá. Feito isso, bom, mas como que nós vamos identificar quais contas são operacionais e quais contas são financeiras? Então, nós temos lá quais contas que compõem o ativo circulante operacional. Então, ativo circulante operacional são aquelas contas que são geradas a partir das atividades operacionais da empresa, ou seja, da compra e venda de mercadoria, da prestação de serviço, da produção, se no caso é uma indústria. Então, nós temos quais são as contas que compõem o ativo circulante operacional? Clientes. Aí, dos clientes, nós vamos diminuir a provisão para devedores duvidosos, os adiantamentos a fornecedores, outra conta, estoques, impostos a recuperar e as despesas antecipadas. Identificamos essas contas, então essas contas fazem parte do ativo circulante operacional. Agora vamos para as contas que compõem o passivo circulante operacional. Então, lá do lado do passivo, nós temos
as contas fornecedores, que fazem parte do operacional. Impostos são os impostos a pagar, aí entram todos os impostos, adiantamentos de clientes, salários e encargos sociais, despesas operacionais a pagar. Então, todas essas contas são classificadas como do passivo circulante operacional. Feito isso, agora nós temos que classificar quais contas são do ativo circulante financeiro e quais contas compõem o passivo circulante financeiro. Então, vamos lá. Ativo circulante financeiro, disponibilidades. Então, essas disponibilidades, elas englobam os valores que tem em caixa e os valores em bancos, ou pode ser, tem muitos balanços que apresentam a seguinte rubrica da conta: caixa e equivalentes de caixa. Nós temos também outra conta que faz parte do ativo circulante financeiro, que são aplicações financeiras. Depois a gente tem créditos de empresas coligadas ou controladas, imóveis para venda, equipamentos desativados que estão disponíveis para negociação. O que pode acontecer? A empresa tem um equipamento, mas ela fez uma análise e ela não quer esse equipamento mais para a produção, ela quer comprar um novo, então ela pode colocar esse equipamento para ser vendido. Então, nesse caso, ele é considerado ativo circulante financeiro, certo? Aí nós temos o passivo circulante financeiro, que são o quê? Que são os empréstimos e financiamentos de curto prazo. Então, já que nós estamos falando de passivo circulante, então é de curto prazo. Duplicatas descontadas são aqueles valores, eu tenho vendi vendas a prazo, várias vendas a prazo. O que aconteceu? Eu quero receber antes do prazo do vencimento. Eu vou lá na instituição financeira e faço esse desconto dessa duplicata, recebo o recurso antes. E eu tenho dívidas com coligadas e controladas, certo? Então, as minhas participações, muitas vezes eu solicito recurso das minhas coligadas e controladas e fica lá no meu passivo circulante financeiro uma dívida que eu tenho que pagar. Lembrando que as contas, tanto do ativo circulante como do passivo circulante, então vamos lá, elas serão executadas até o final do exercício seguinte. O ativo, então as contas do ativo circulante são aqueles valores que poderão se transformar em espécie, em dinheiro, até o final do exercício seguinte. E o passivo circulante são aquelas contas contábeis que eu tenho que quitar esses compromissos assumidos até quando? Até o final do exercício seguinte. Continuando, então, fazendo essa reclassificação das contas, aí nós podemos já calcular os 3 índices, que é bem fácil. Então, nós temos aqui o capital circulante líquido, que representa o quê? A diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Então, nesse primeiro índice, a gente não precisa daquela reclassificação de contas. A gente vai precisar para calcular os outros índices. No capital circulante líquido, a gente vai fazer isso. Eu vou pegar o total do meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. Se o resultado encontrado for positivo, que é chamado de CCL, quando o CCL for positivo, significa que a empresa possui mais aplicações que fontes de financiamento no curto prazo. Então, aqui a fórmula é AC menos PC, que nós vamos encontrar o capital circulante líquido. Bom, vamos agora para o segundo índice. Nesse índice, nós precisamos do quê? Das duas classificações, das reclassificações do ativo. Então, nós temos como que eu vou identificar a necessidade de capital de giro. Então, vamos lá. Esse índice permite o quê?
permite à empresa, é a quantidade de recursos financeiros que a empresa necessita para manter as suas operações em funcionamento. Se for negativo, a empresa utiliza recursos de sua fonte financeira para custear as suas atividades. Então, qual é a fórmula? Então, a fórmula é AC operacional, ou seja, ativo circulante operacional, a gente faz aquela reclassificação das contas. Então, quais contas participam do ativo circulante operacional? Então, nós temos clientes, menos devedores duvidosos, mais estoques. Então, são aquelas contas que fazem parte da atividade operacional da empresa. Aí, menos o passivo circulante operacional. Então, o passivo circulante operacional são quais contas? Então, são aquelas contas que são utilizadas durante as atividades operacionais da empresa. Então, exemplo, fornecedores, empréstimos a curto prazo, salários, impostos. Por quê? Porque esses valores, eles surgiram por quê? Porque a empresa vendeu ou prestou serviço ou produziu e vendeu, tá certo? Então, a necessidade de capital de giro, a fórmula é essa. O item terceiro, o último indicador, é saldo de tesouraria. Este indicador demonstra se a empresa terá disponibilidade de recursos para garantir a liquidez, ou seja, o pagamento dessas dívidas no curtíssimo prazo. Se for positivo, indica que a empresa terá disponibilidade de recursos para quitar as suas dívidas. Então, quando for positivo, ela vai ter recurso para quitar as suas dívidas no curtíssimo prazo, ou seja, se ela tem que pagar essas dívidas daqui a 30 dias, ela vai ter recurso disponível. Então, como que eu calculo isso? Então, vou pegar as contas do ativo circulante financeiro. Quais são elas? Disponibilidades, que entra o quê? Caixa e equivalentes de caixa, que é no caso os bancos. Aí nós temos o que mais? Aplicações financeiras e o passivo circulante financeiro. Aí nós temos o que? Empréstimos a curto prazo, são todas aquelas possibilidades de contas que eu apresentei anteriormente. Bom, e como nós fazemos análise desses indicadores? Então, vamos lá. Eles são analisados em conjunto. Então, eu tenho aqui o capital circulante líquido, eu tenho aqui a necessidade de capital de giro, eu tenho aqui o saldo de tesouraria. Então, aqui do lado, nessa coluna aqui, eu tenho os tipos de empresa. Então, nós temos assim, uma empresa que apresentou o capital circulante positivo, a necessidade de capital de giro negativo e o saldo de tesouraria positivo, segundo Braga, a situação dessa empresa é excelente. Aí eu tenho o tipo de empresa 2. Então, eu tenho aqui uma empresa que tem o capital circulante positivo, que tem a necessidade de capital de giro positivo e tem o saldo de tesouraria positivo, é uma empresa sólida. Segundo Braga, as empresas do ramo de comércio varejista, elas se enquadram aqui, a maioria delas, no tipo 2, que é uma empresa sólida. Aí eu tenho o tipo de empresa 3, que tem o capital circulante líquido positivo, a necessidade de capital de giro positivo e o saldo de tesouraria negativo. Então, a situação dela é insatisfatória. O tipo de empresa 4 é capital circulante líquido negativo, necessidade de capital de giro positivo, saldo de tesouraria negativo. Então, como está a situação dessa empresa? Péssima. Analisando
a administração do capital de giro. Situação 5. Se a empresa tem capital circulante líquido negativo, necessidade de capital de giro negativo, saldo de tesouraria negativo, a situação dessa empresa é muito ruim. Se eu tenho o tipo de empresa 6, que o capital circulante líquido é negativo, a necessidade de capital de giro é negativo e o saldo de tesouraria é positivo, é considerado uma empresa de alto risco. Então, quando a gente for fazer a análise da administração de capital de giro de uma empresa, nós temos que, após calcular os índices, vir nesse quadro, nessa tabela, e verificar em qual situação se encontra essa empresa, qual tipo de empresa ela é uma empresa excelente, sólida, insatisfatória. A partir desses índices, o que? Tanto os usuários internos vão tomar decisões para melhorar essa situação e os usuários externos vão ou não ou conceder um empréstimo ou vender algum produto no caso de fornecedor, certo? As informações desses conteúdos eu utilizei como subsídio essas duas referências e particularmente eu gosto mais desse livro aqui, Eliseu Martins e Miranda, que ele traz, é bem atual, que traz análise didática das demonstrações contábeis. Ele foi publicado em 2019. Ok, muito obrigada.